Today, the climate is warming, the animals are disappearing, the rivers are dying, and our plants don't flower like they did before. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. A friend asked me, will we continue to think that today's injuries can be resolved with ointments and painkillers, even though we know that tomorrow our wounds will only run deeper? We need a different path, and with bold and global changes. It's not 2030 or 2050, it's now. O Brasil, como um país tropical, tem vulnerabilidades muito grandes em relação às mudanças climáticas globais. A ciência já mostrou em que nível deveriam ser feitas essas reduções para que não se ultrapassassem aí 1,5 lá no Acordo de Paris, 1,5 grau ou 2 graus no máximo, certo? De aquecimento global. Porque 1,1 grau, desde a época pré-industrial, a gente já alcançou. As condições climáticas, elas estão agravando aquilo que era sazonal. Em determinados contextos, ele está sendo ano a ano, agravando a condição de determinadas populações. Planeta 3 a 4 graus mais quente, teremos regiões do Brasil, como, por exemplo, as cidades de Cuiabá, Teresina e parte do Nordeste brasileiro, que vão ter muitas dificuldades em sustentar populações nessa região quando as temperaturas no verão chegarem a 42, 43 graus, como previsto pelos modelos climáticos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que já está acontecendo no Pantanal, são fatores em que quem é da área, quem é técnico da área, vai conversar com você, vai te trazer vários gráficos mostrando tendências históricas, mostrando comportamentos, indicando a previsibilidade de coisas que estão ocorrendo. O Brasil, a América do Sul, é bastante afetada por impactos de eventos El Niño. Ou são secas severas, ou são enchentes, chuvas severas, inclusive impactos diferentes em diferentes partes do Brasil, no norte, no centro-leste, no sul, você tem impactos diferentes. Eu moro em Belém do Pará, numa região em que a questão de alagamentos, problemas de cheias é recorrente em um determinado período do ano. Eu consigo definir mancha de inundação, eu consigo quantificar uma série de coisas, mas eu não tenho como mudar uma situação que é a situação dessas pessoas estarem com moradia nessa região. O rio Amazonas secou significativamente, várias comunidades ficaram isoladas, sem alimentação. O que eu tenho que pensar após isso? Como num próximo evento de seca, essas comunidades vão ter alimento? Eu tenho um plano de ação ou eu tenho um plano de alerta para essas comunidades. Então eu pensei, será que isto não é um mecanismo dinâmico que pode dominar a mudança climática no futuro na América do Sul? Além desta avaliação da simulação do clima médio, né, pelos modelos, a gente testou uma porção de aspectos relacionados
com o modo de variabilidade, com a oscilação climática El Niño, oscilação sul. Se o modelo é capaz de reproduzir essa oscilação climática, se ele é capaz de reproduzir os períodos dessa oscilação climática e também as teleconexões dessa oscilação climática, ou seja, do El Niño, de La Niña, que são as duas fases opostas, né, dessa oscilação climática, sobre a América do Sul. Rio Grande do Sul teve toda a catástrofe, com várias perdas que ocorreram. Então, como agora eu vou trabalhar um plano de uso do território para conter um processo de ocupação nessas áreas que já se demonstraram ser áreas críticas? Como é que eu vou reestruturar cidades para que elas se afastem das zonas vulneráveis? Então, sim, é um grande desafio trazer esse dado, mas não somente trazer esse dado, transformar ele numa ação de mitigação e redução da vulnerabilidade, da exposição dessas populações. Quando você compara essa diferença entre climatologia do futuro, menos presente, com a diferença entre impactos de eventos El Niño no futuro e impactos no presente, os padrões são muito parecidos. Ou seja, a hipótese era correta, no sentido de que o principal mecanismo que produz essas mudanças climáticas é essa modificação da oscilação El Niño, né, La Niña, para o futuro. Por quê? Porque esta oscilação climática tem um impacto muito forte no Brasil, né, e na América do Sul, de forma geral. Então, encarar essa mudança climática, né, com esse arcabouço dinâmico, né, baseado em intensificação de evento El Niño, é algo mais fácil para o pessoal entender. Ou seja, eles podem se preparar para mudanças climáticas no futuro, pensando em intensificação de impactos que eles já sofrem no presente, na realidade, quando ocorrem eventos El Niño. Então, eu tenho institutos, eu tenho técnicos, eu tenho modelos que conseguiram dar uma boa informação, conseguiram gerar cenários de alerta, mas eu estou muito distante de chegar nas pessoas. E essa ciência ela tem que chegar a essas pessoas, porque a nosso papel, principalmente na questão de riscos e desastres naturais, é tentar minimizar as consequências disso. Eu não tenho como mudar a gravidade de um período mais chuvoso ou de um período mais seco, mas eu tenho como trabalhar na vulnerabilidade da exposição das pessoas. Essa articulação pró-conhecimento, ela deveria ser muito mais facilitada, muito mais orgânica do que a gente tem hoje em dia. Por quê? Porque nós estamos num país que é continental. Então, essas informações, elas precisam dialogar de uma maneira mais homogênea para a gente conseguir ter pressão política, a gente conseguir pressionar a nosso poder público para a questão orçamentária, para a questão de dar mais atenção a uma diversas prioridades. Então, se a gente não for mais unido nesse sentido, vai acabar cada um defendendo um nicho ecológico e ponto final. Essa conscientização pública ela é crucial para promover justamente essas ações de mitigação e de adaptação, né? Se as pessoas não estão conscientes do que pode ocorrer e do que já está ocorrendo, elas não vão se empenhar
em mitigar ou então em buscar adaptação? Numa época que a gente está discutindo muita questão de riscos e desastres naturais, essa necessidade de levar informação, ela, na verdade, se tornou uma prioridade, porque, de uma maneira geral, essas populações, ou as populações que estão em condição de vulnerabilidade, elas entram num confronto muito grande. Nesse sentido, a ciência desempenha um papel vital. Por quê? Porque é a ciência que fornece informações precisas, baseadas em evidências, né, sobre os impactos das mudanças climáticas e as soluções que são possíveis para isso. A pesquisa gerada no nosso país, ela tem tido e tem alcançado, assim, apesar de todas as dificuldades, grandes aberturas em termos de participação e em termos de ser citada. A gente produz o paper, mas o paper ele não é de acesso público e de compreensão fácil. Então, está na hora da gente pegar essa nossa informação, traduzir numa comunicação científica palatável, fazer com que essa nossa comunicação científica seja amplamente difundida e gere um elemento de formação de opinião pública para chegar em torno dos tomadores de decisão. Outro meio da ciência aumentar essa conscientização é fazer educação climática em escolas e universidades, né? Então, incorporar essa educação climática nos currículos escolares, universitários, para aumentar a conscientização dos cidadãos desde cedo, né? Que aí a tarefa fica, inclusive, mais simples. A educação ambiental é essencial, porque ela faz muito uso dessa estratégia, né? De estar disseminando, de estar dialogando, de estar levando a propagação dessa informação de uma estratégia mais fácil de assimilação. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nesse gradil, a gente vai continuar gerando uma ciência qualificada, mas não tendo essa ciência qualificada absorvida pela sociedade geral e nem pela classe política. Trabalhar em várias frentes para atingir um resultado mais global de conscientização climática, baseado em educação, né, baseado em engajamento, ação política, né, e comunicação científica assim, acessível. Quando você faz uma informação sólida ser circulada, ela gera uma pressão de opinião, ela gera uma pressão de políticas públicas. Essa comunicação científica conseguir ser socialmente absorvida em diversas esferas e, a partir daí, gerar pressão política no processo de tomada de decisão. Você pode aumentar essa conscientização pública, né, sobre mudanças climáticas, combinando uma comunicação científica clara, né, não muito complicada, educação, ou seja, tem aquelas estratégias, né, de promover educação climática, engajamento comunitário e apoio político. Se você quer uma sociedade que vote melhor, ela tem que entender aquele cara que vai lá para a televisão e falar absurdos e ela não comprar essa ideia. Por isso que eu estou dizendo, o cidadão tem que ser alimentado da informação. Se o cidadão não for alimentado da informação correta, não adianta eu estar dando a entrevista para Ciência e Cultura, porque a mensagem do WhatsApp
com aquele post bem colorido, né, cheio de meme, vai surtir mais efeito. E se houver uma mobilização, uma conscientização e uma mobilização pública, uma educação pública nesse sentido, né, de evitar mudanças climáticas e que se diga claramente o que se deve fazer para isso, fazer a sua parte nessa redução de emissões. Nós não somos entes isolados, nós estamos conectados, a gente precisa ter parceiros nacionais e internacionais, as pesquisas têm que ser ajustadas, a gente tem que estar discutindo um com o outro, os fóruns de debate, a gente não pode se omitir dos fóruns de debate internacional sobre a questão de mudanças climáticas, uso da terra. O Brasil tem que estruturar políticas públicas baseadas em ciência e não em interesses econômicos de um ou outro particular grupo político ou grupo econômico, porque desta maneira a gente vai conseguir fazer com que o país consiga atravessar essa crise climática da melhor maneira possível. Redução de emissões, existem aí acordos. O Brasil deve fazer a sua parte nesses acordos. Então, a gente já não está muito longe desse 1,5 grau aí, né, que foi colocado assim como um limite para que a gente não entrasse em situações eventualmente arriscadas, né? Quanto ao sistema climático. Bom, então, fazer a sua parte nessa redução de emissões. Existem compromissos do Brasil que devem ser cumpridos. Então, essencialmente, o Brasil tem que estruturar políticas públicas de adaptação ao novo clima, que já mudou e vai continuar mudando cada vez mais ao longo das próximas 3 décadas. Educação, ciência e tecnologia deve ser uma bandeira única para a gente conseguir avançar nas coisas nesse país. Senão a gente não consegue. A gente acaba sendo um país de fragmento. É a ciência que fornece informações precisas, baseadas em evidências, né, sobre os impactos das mudanças climáticas e as soluções que são possíveis para isso. E a ciência é chave para encontrar os melhores caminhos desta adaptação e os melhores caminhos para minimizar os danos socioeconômicos que as mudanças climáticas estão fazendo e vão fazer ainda mais na nossa sociedade.